Retenção 2%, quem retém rei. Só observe o sentimento. Retenção 2%, quem reta é Deus. Agora potencialize o movimento. Tá de hack, eu sei dá pra ver. Se tiver drenado, se prepare pra sofrer. Maravilha te espero depois daquela porta. Se for estreita tem vitória, se for larga tem derrota. Caminho difícil se entregando ao desconforto. Hoje de marola no asfalto, amanhã no heliporto. Em retenção, paz e sabedoria é o que você encontrar. Se tu for malandro, tu vai se ligar. E aí, fala senhores, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estão preparados para o assunto de hoje? Inclusive, eu arrisco dizer que esse vai ser o vídeo que vai transformar toda a sua história. Mas principalmente se você tiver com o coração aberto para receber o conhecimento e a informação que eu quero passar para vocês. Inclusive, salve NoFapers, um salve aos 2% espalhados pelo Brasil e pelo mundo todo. Um salve a você que está aqui nesse canal e está aqui assistindo esse episódio de número 220. Hoje é dia 10 de junho de 2026. É uma quarta-feira e é exatamente meio-dia agora. Inclusive, eu acabei de voltar da academia, estava treinando perna hoje, perna e ombro. E a minha mente foi a manhã inteira bombardeada com esse conceito de que eu deveria vir aqui aprofundar dentro de um assunto que muitas autoridades espirituais se recusam a aprofundar. Alguns até ousam relatar, mas de forma bem sublime e por cima, supérflua dentro desse assunto. E outros simplesmente passam longe, justamente porque é considerado um tabu. Retenção seminal, NoFap, masturbação, pornografia, luxúria, lasciva e tudo que se relaciona com a energia sexual. Mas por que eu quero abordar esse assunto aqui com vocês e hoje a gente vai destrinchar de uma forma completamente diferente? Porque hoje eu quero apresentar para vocês o Deus da pureza sexual. É o mesmo Deus que você sempre acreditou, mas talvez você nunca viu ele dessa forma. Como desde o princípio, dentro das escrituras sagradas e até mesmo dentro de outros textos antigos de outras religiões, o Criador se apresenta como Deus da pureza sexual. E hoje a gente vai falar através de um dos livros, se não o livro mais lido de toda a história. A Bíblia Sagrada. Inclusive, eu posso arriscar dizer para você que você tem dentro da sua casa, ou talvez na sala ou no teu quarto, um dos manuais mais poderosos, se não o mais poderoso em combate à pornografia e à masturbação. O maior manual de NoFap de retenção seminal dentro da sua casa. E eu arrisco a dizer que por muito tempo você vem negligenciando qualquer tipo de leitura nele. Provavelmente ele está aberto ali num Salmo 23, com as folhas ainda amareladas em cima da sua estante, e você acreditando que o simples fato de estar lá aberto dizendo que o Senhor é o seu pastor e nada te faltará, isso vai atrair alguma vibração positiva para você, e de fato atrai. Mas se você ler e meditar nas escrituras de uma forma que você busque a conexão com o Criador e uma expansão de consciência, pode ter certeza que vai trazer muito mais efeito. Outras pessoas ainda vão utilizar de uma forma protetora. Salmo 91 também. Mas se você hoje, através da visão que eu vou passar para vocês, pegarem a Bíblia e olharem, não de uma forma religiosa, mas de uma forma altamente espiritual, porque deixa eu falar para vocês, eu não sou nem um pouco religioso, mas eu sou altamente espiritual. Eu entendo que eu vim de uma fonte divina e eu estou completamente conectado com Ele. Inclusive, a missão desse canal aqui foi justamente Ele que colocou no meu coração. Despertar os homens novamente à sua originalidade, restaurar o homem interior novamente, conectado 100% com o Criador e desapegado de todo o prazer carnal e tudo aquilo que desconecta o nosso cordão umbilical do próprio Criador. Literalmente restaurar a nossa originalidade. Lá de Gênesis 1, capítulo 26, 27, 28 e 29, criado à imagem e semelhança do Criador, criado para multiplicar sobre todas as coisas, perpetuar sobre todas as espécies, dominar sobre tudo. E olha o paralelo, o paradoxo que a gente vive. A gente vê o ser original criado pelo Criador, nesse propósito específico que eu te falei, e a gente pega o homem atual, ele vive completamente oposto. Ao passo de que ele foi criado à imagem e semelhança do Criador, hoje nós temos o maior índice de pessoas com crise de identidade.
a imagem e semelhança do Criador, hoje temos homens e mulheres completamente depressivos e desconectados da própria essência. Criado à imagem e semelhança do Criador, hoje temos homens e mulheres com problema de autoimagem. Criado para multiplicar sobre todas as coisas, governar, hoje temos pessoas completamente dependentes do sistema, dependentes de política, dependentes de futebol, dependentes de qualquer outra coisa que o plano da Matrix colocou. Então, a minha missão aqui hoje é mostrar através das escrituras para vocês, não de forma religiosa. Então, não olha aqui, não veja eu como alguém religioso tentando falar isso para vocês. Até mesmo porque os próprios religiosos se negam a falar. Mas eu vim aqui e vou mostrar para vocês o Deus da pureza sexual. Agora, antes de eu continuar, presta atenção nesse recado porque está se encerrando as inscrições. Faltam apenas 3 dias para você que quer entrar dentro do grupo de NoFap Retenção Seminal no WhatsApp chamado Restaurando o Éden. Falta 3 dias, nós vamos encerrar no sábado, tá? Dia 13. Então, se você quer ter acesso a protocolos diários, onde nós temos reuniões semanais no Google Meet e todos os dias você vai ser bombardeado com conhecimento sobre NoFap Retenção Seminal, buscando restaurar o seu eu original, literalmente, lá do jardim, local de delícias e de desfrute, um local que você nunca deveria ter saído. E eu vou ensinar vocês como, através da pureza sexual, nós buscamos novamente a conexão com o Criador. Então você vai clicar no link aqui embaixo e você vai ter acesso por longos 90 dias. Por 30 pila só, cara, 10 conto por mês, você vai ficar comigo lá no grupo e com toda a rapaziada que já está lá aguardando você, ó. Clica aqui embaixo. Beleza, senhores? Então, primeiro, fato para vocês entenderem, quando nós olhamos para a Bíblia, nesse ponto de vista, procurando, caçando com os nossos olhos espirituais, aonde está o Deus da pureza sexual, nós vamos entender a Bíblia como um tratado, cara, de restauração do homem interior. E aí dentro desse entendimento a gente já muda a nossa visão, ou seja, a luxúria ela não vai ser apenas um pecado, mas sim uma força que mantém a consciência aprisionada na matéria e impede a nossa união com o Criador. Então perceba que a impureza sexual ela simplesmente rompe o nosso cordão umbilical com o divino e faz com que nós nos mantenhamos distanciados dele. E eu sei aí que talvez vai ter algum que não acredita nisso que eu tô falando e talvez vai ter até mesmo ateus aqui assistindo esse episódio, mas você sabe, cara, quando você recai com pornografia e com masturbação, o primeiro sentimento que vem à tona dentro de você é o vazio. Mas vazio do quê? O que tinha aí dentro que sumiu? E aí quando você começa a folhear e estudar os contextos históricos de todas as religiões, mas hoje nós estamos falando das Sagradas Escrituras, da famosa Bíblia, o livro mais lido de toda a história, vai mostrar que um Deus completamente puro e santo, ele não habita dentro de um templo completamente imundo e profano. E hoje a gente vai destrinchar um pouco isso. Então, por isso, muitos estudiosos interpretaram dentro da Bíblia a pureza sexual como sendo um processo de transmutação, de transformação. A pureza sexual como processo de transformação, de transmutação do homem eterno e conectado com o Criador. E para isso, vamos lá dar uma olhada em Gênesis então. Quando a gente pega Gênesis capítulo 2, 25, a gente vai perceber algo muito interessante. O homem e sua mulher, ou seja, Adão e Eva, os primeiros habitantes desse plano então, eles viviam nus, mas não sentiam vergonha. Viviam completamente nus e não sentiam vergonha. Então, uma coisa muito interessante, antes da queda, antes da imoralidade sexual, antes da perversidade sexual, eles viviam nus e não sentiam vergonha. Existia pureza antes da queda. E aí quando você pega a interpretação espiritual, Adão ele representa o seu estado de consciência, que é o estado original, o estado de conexão com o Criador. E você pega a própria Eva, ela vai representar o estado de alma, nível almático. E a serpente ela vai representar os desejos, as paixões completamente profanas e inferiores. E aí a gente começa a entender que a queda ela é vista como a descida da consciência para o domínio das paixões. Então o homem que estava 100% conectado com o Criador, em um local chamado Jardim do Éden, que significa lugar de desfrute, lugar de delícias, simplesmente foram expulsos daquele lugar, porque não tem como você estar 100% conectado com o Criador vivendo em impureza e imoralidade sexual. Lembrem-se que no estado original, na variação do dia, o Criador descia e conversava com o homem e com a mulher.
Perceba que depois do estado de depravação sexual, ambos foram expulsos do jardim. O Senhor colocou anjos com espada flamejante tampando a entrada do Éden. E tudo isso que eu estou falando aqui você pode interpretar como sendo literal a Bíblia ou como sendo apenas uma metáfora, algo simbólico, tá? Aí fica por conta da sua interpretação. Mas anjos foram colocados ali dizendo que eles não poderiam mais acessar o Éden porque perderam o estado de consciência, porque simplesmente se conectou a esse plano terreno. Pornografia, masturbação, orgasmo, luxúria, prazeres carnais, tudo aquilo que distancia do Criador. Outro texto interessante também é Gênesis 4:7. Olha para você ver a Bíblia já dando pequenos sinais da onde vem a origem de todo o mal. Eu sei que muitas vezes você vai ver dentro das religiões eles batendo muito em cima com relação a você ser mentiroso, com relação a você roubar, com relação a você matar, mas dificilmente alguém vai conseguir entender que todos esses problemas estão na raiz da impureza sexual. Porque sem impureza sexual, sem a pureza, você se desconecta do Criador, desconectou do Criador, vai assumir o lado negativo da energia, que é o seu eu pervertido, o seu eu dominado pelas forças malignas desse plano. E aí, inevitavelmente, cara, você vai dar vazão para qualquer outro tipo de pecado que é chamado. Porque quando você pega o próprio termo do pecado, significa errar o alvo. Então, todos esses erros que você tem cometido, errando o alvo, fracassando, frustrando, recaindo e tudo mais, tudo advém de uma impureza sexual. Então, Crispim, que significa que para eu restaurar a minha comunhão com o Criador, o meu estado de conexão, o meu eu original novamente, eu preciso de pureza sexual? Bingo, cara. É isso que as Escrituras tentou mostrar por toda a história, mas as pessoas ficam focadas naquilo que lhes convém interpretar. Mas hoje eu estou mostrando esse lado para vocês. Gênesis 4:7 vai dizer assim, ó, o pecado está à porta e ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Isso lá em Gênesis 4:7, cara. Então a primeira grande instrução da Bíblia, domine sobre os impulsos. O pecado está à porta, cara, todo santo dia. Inclusive, eu pratico NoFap retenção seminal desde o ano de 2020. E se eu falar para vocês, até hoje, cara, eu tenho tesão. Até hoje, às vezes, na minha mente vem aquilo, cara, e aí, se você assistir pornografia, você vai perder todos os benefícios realmente? Cara, uma única vez. E se você se masturbar, e se você ejacular? Então, cara, o pecado, ele está à porta todo santo dia. Mas eu sempre falo, se ele está à porta, assim como no jardim do Éden, o Senhor colocou anjos com espada flamejantes, para que eles não acessem mais esse estado de consciência, na minha mente, no meu palácio mental também tem 2 seguranças completamente armados, blindados espiritualmente e não passa nenhuma informação pornográfica para habitar dentro do jardim. Inclusive, ó, o convite para o jardim tá feito lá no começo, ó, tá aberto ainda, falta 3 dias, tá? E vai ser um prazer imenso você estar lá, inclusive já tem uma cambada lá nos esperando. E vai ser sensacional essa jornada. Então, o primeiro recado da Bíblia, cara, logo de cara, Gênesis 4:7, o pecado está à porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo, ou seja, domine sobre os seus impulsos. Primeiro código. A gente vai para outro livro, vamos falar um pouco de Levítico agora, Levítico 20:26. Você vai ver que dentro de Levítico vai contar bastante a história de uma tribo que foi escolhida pelo Criador para algo completamente específico, servir o Criador. Uma patente de funcionalidade para o Criador, e para isso foi escolhida então a tribo de Levi. E eles tinham funções extremamente específicas para servir um Criador que é extremamente santo. E algo mais interessante, eles precisavam ser separados. Inclusive Levítico 20:26 vai dizer assim, ó, sejam santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo. Então quando você pega dentro da interpretação, a santidade significa separação. Então Deus, que é um Deus santo, escolheu um povo para servi-lo dentro de um cargo completamente específico, mas para servi-lo e estar conectado com ele precisava ser santo. Sejam santos para mim, porque eu sou santo. E algo interessante também, quando você for olhar sempre questões de santidade na Bíblia, vai estar falando de pureza sexual, de roupas brancas, alvas, vai falar de você se tornar puro como a lã, alvo como a neve, é algo relacionado a isso. Pureza sexual. Então, separar-se das energias densas para se tornar receptáculo, templo do próprio Criador. Então, no Antigo Testamento, vocês vão ver que o Criador habitava lá dentro de tabernáculo, todas essas questões. Mas quando você vai ver dentro do Novo Testamento, vocês vão ver o apóstolo Paulo dizendo, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Ora, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Ou seja, de toda forma, seja Deus habitando em um local físico de concreto, ou seja, o Criador habitando dentro de você, para você se conectar com Ele, sempre foi e sempre será necessário pureza sexual, pureza da sua energia vital.
E quanto tentam nos corromper, né? Vocês já perceberam a Matrix, esse sistema diabólico, satânico, maquiavélico, perverso? É por isso que a pornografia é de graça. É por isso que você acessa o X lá, você acessa o Red lá e você tem acesso a mulheres lindas, lindas, lindas. Mas lindas no estado de perfeição que você acessa qualquer raça, qualquer etnia e você vê no estado de perfeição e você diz assim, caramba, tudo isso de graça? Obrigado. Tudo isso de graça, cara, que maravilha. E você mal sabe que a sua alma está sendo vendida para as forças mais tenebrosas que existem, simplesmente pelo fato de que você está doando a sua energia vital, a sua energia da vida para as forças mais tenebrosas que existem. Então depois a gente muda um pouco, a gente vai lá para Deuteronômio 23:14. E aí agora a gente está falando sobre a questão do próprio templo. Porque o Senhor teu Deus anda no meio do teu acampamento, portanto o teu acampamento será santo. Perceba que essa é a instrução do próprio Criador, ou seja, no meio de vocês o Criador vai estar andando, só que vocês precisam estar em processo de santificação, separação, pureza sexual, pureza nos olhos, pureza no falar, pureza no ouvir. E aí talvez vocês perguntem, pô Crispim, qual que é a chave do NoFap da retenção seminal? Pureza, separação. Mas entenda que se separar é algo completamente extraordinário, que literalmente é ser um 2% diferente dos 98%. Vocês conseguem entender agora por que nós somos a vida 2%? Porque nós fomos chamados para sermos separados, e aqui eu não estou falando de religião não, é mindset, é mentalidade. Inclusive você, depois que decidiu ser um 2%, perceba, as pessoas começaram a vazar de você, as pessoas começaram a vazar de perto de você, por quê? Porque você está em um estado de separação. Agora você é um 2%, os 98% começam a te repelir, não querem te aceitar mais, por quê? Estado vibracional, você começou a vibrar no estado de consciência agora. Então, seja o acampamento de uma forma simbólica, ou seja o acampamento onde o Senhor iria habitar e passar no meio, no meio deles, seja físico ou simbólico, você precisa entender. A separação e a santidade, ela advém de uma separação sexual. O acampamento é interpretado pelos místicos ou até mesmo outros pontos de vista teológicos um pouco mais gnósticos. Se Deus habita ou se Deus caminha dentro do homem, o templo ele deve ser mantido puro. Então para pensar, o apóstolo Paulo fala que você é o templo do Criador, se ele habita dentro de você. Por que você sente vazio depois que se masturba? É óbvio, cara, o Criador, ó, linha na pipa, não vai ficar dentro de você. Não é à toa que, por exemplo, você pega lá o próprio Salmo de Davi, lá acho que é Salmo 53, depois vocês colocam aí 53 ou 51, quando ele erra ali com Betseba, ele coloca Urias ali na frente do exército, o seu senhor ali, e simplesmente sai com a mulher desse cara, o cara morre no campo de batalha, Davi vai lá, ele estraga toda a descendência dele, tá? E quando ele comete o ato, ele vai compor um salmo dizendo, Senhor, não me lance foras da tua presença e nem retires de mim o teu Santo Espírito. Davi um dia acordou e falou, opa, cadê o Criador? A mesma coisa que acontece com você todos os dias que você decide drenar a sua energia vital. Se Deus caminha dentro do homem, o templo ele deve ser mantido puro. Isso está lá em Deuteronômio. Um outro texto também que, cara, eu já vi muita gente ensinar sobre esse livro, mas eu nunca vi ninguém falar sobre esse ponto que eu quero falar para vocês. O livro de Jó. Quantas vezes você já não viu, não ouviu canções, textos, imagens que retrata filosoficamente falando, espiritualmente, de qualquer forma, sobre Jó? Provavelmente você já ouviu um homem que foi muito rico, muito abastado, e ele simplesmente passou por uma intempérie da vida que todo mundo está sujeito, mas ali dentro do contexto foi um diálogo de Satanás com o próprio diabo, e aí Deus olha lá e diz, ó, tá vendo? Aquele ali, ó, é o meu servo Jó, homem reto, sincero, íntegro, não há ninguém como ele aqui na face da terra. Aí o diabo diz, mas também o Senhor o tem cercado de bens, todavia toque no único bem dele, você vai ver se ele não blasfema contra ti. Então teve esse diálogo do próprio Criador com o diabo, mas até então Jó era um cara completamente abastado e cheio de riquezas, até que vem então essa adversidade e ele perde todos os seus filhos e perde todos os seus bens. E algo muito interessante dentro do Antigo Testamento, esse povo ele era tão conectado com o Criador que eles sabiam que qualquer BO que dava dentro da família ou dentro de qualquer acontecimento que você tinha, seja espiritual, financeiro ou de descendência, estaria possivelmente atrelado a uma impureza sexual. Então, por exemplo, deu algum BO, todo mundo olhava e dizia, quem aqui cometeu algum pecado contra o Senhor?
Porque para vir desgraça sobre nós, alguma coisa vocês fizeram. Isso, inclusive, vocês vão ver até mesmo no livro do próprio Jonas lá. Lembra quando Jonas entra no navio, começa aquela desgraça, os caras olham e falam assim, o que você aprontou? Depois que tirou a sorte, descobriu que foi Jonas, falou, e aí, meu irmão, você tá devendo pro Criador? Some desse barco. Jogaram ele para fora. Por quê? Eles entendiam que qualquer pecado, qualquer transgressão, principalmente relacionado à área sexual, faria com que o Criador os punisse. Então Jó, quando ele está passando por essa situação completamente complicada, a mente dele já lembra e fala, opa, peraí, impureza sexual, mas Senhor, eu não cometi nada disso. Isso está lá dentro das indagações, se não me falha a memória, lá capítulo 40, 41, alguma coisa assim, quando Jó está indagando o Criador, fazendo perguntas do porquê que sobreveio sobre ele toda essa desgraça. Inclusive até mesmo os amigos de Jó haviam pensado que Jó estava com alguma impureza sexual. Aí vem Jó 31:1, Jó 31, capítulo 31, verso 1, vai dizer assim, ó, fiz uma aliança com os meus olhos, Senhor. Como, pois, eu fixaria os meus olhos em uma virgem? Jó estava dizendo, essa desgraça aqui que está acontecendo comigo, eu não cometi nenhum pecado de imoralidade sexual. Então por que eu estou passando por isso? Eu fiz um voto com o Senhor não está lembrado? Todos os dias lá eu não oferecia sacrifício para o Senhor, para mim e para os meus filhos, em obediência a Ti. Eu fiz um voto com os meus olhos, Criador. Por que está acontecendo toda essa desgraça? Eu estou em pureza sexual. Então os antigos já sabiam que a pureza sexual é sinônimo das bênçãos do Criador. E qualquer depravação sexual está relacionada ao distanciamento do Criador e a uma completa e longa tortura espiritual e eterna. Jó, ele ensina que a batalha ela vai começar, ó, primeiro aqui, ó, nos olhos. Ele vai dizer, não, peraí, eu não estou impuro sexualmente, Senhor. Eu fiz um voto. Ele sabe que o pecado contra o Criador começa, na verdade, pelo olhar. Então, o próprio Jesus ele disse que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Porém, se o que há diante dos teus olhos são trevas, em quão grandes trevas você estará. Aí você vai para outro livro que, na verdade, é uma canção, que são Salmos. Algo interessante também, Salmos 24, do verso 3 ao 4, vai dizer assim, ó, quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que tem mãos limpas e coração puro. Então quem que vai diante do Criador? Quem consegue ter conexão com Ele? Aqueles que têm mãos limpas e coração puro. Moralidade sexual e não imoralidade sexual. Com depravação sexual, ninguém verá o Senhor. E se eu falar algo para vocês, eu já mentorei muitos pastores, eu já dei mentoria para padres que estavam em completo vício pornográfico e masturbatório. E aí uma vez eu indaguei que eu estava dando mentoria, eu perguntei para ele, eu falei assim, viu pastor, mas por que você não ensinava assim sobre imoralidade? Ele falou, como é que eu vou ensinar? Como que eu vou subir num altar? Eles falam esse termo, né? Como que eu vou subir num altar e ensinar se eu mesmo não conseguir vencer ainda? Então perceba, isso é um tabu muito grande dentro das igrejas e todas as religiões, porque a maioria dos líderes estão charfundados, viciados dentro desse próprio vício. Vocês piram que o negócio é um pouco mais embaixo, mas sabe qual que é a graça gloriosa disso tudo? É que se você, dentro da sua alma e do seu espírito, decidir realmente se conectar com o Criador novamente, um novo espírito virá ao seu auxílio. Ele é chamado de Espírito Santo por algumas religiões, em outras religiões eles vão chamar do homem superior, homem solar, homem divino. O outro eu, ele vai vir ao seu auxílio. E Cristo disse isso, eu vou para o Pai, mas eu não vou vos deixar órfão. Seja Cristo, como vocês podem acreditar como Salvador, ou outros vão dizer que ele foi apenas um profeta, outros vão dizer que ele é só uma mente crística. Ele mesmo disse que ele ia para o Pai, mas ele iria enviar um Consolador. Consolador, você pega na tradução original, significa outro semelhante a mim. Ou seja, eu vou para lá, mas vai ficar alguém aqui com a mesma mentalidade que eu. A mente crística vai ficar aqui, ó, dentro de você, tá? Então perceba, vocês estão sendo ajudados a todo momento. O simples fato de vocês estarem nesse canal aqui recebendo essa instrução, é o próprio Criador dizendo, esse é o caminho. Prefiro entrar pela porta estreita porque pequeno é o caminho que conduz à salvação e são poucos que entram por lá. Estreito é o caminho, 2%. Mas espaçoso é o caminho que conduz à perdição e são muitos que entram por ela, 98%. Então subir ao monte, quem subirá ao monte do Senhor? Aqueles que têm mãos limpas e coração puro. Subir ao monte significava elevação de consciência, se conectar ao Criador, receber a informação do próprio Criador. A pureza sexual e a proximidade com Deus, elas são completamente inseparáveis. Então, para você ter conexão com o Criador, você precisa ter pureza sexual. Sem isso, ninguém verá o Senhor.
Estamos em Salmos ainda, perceba, a Bíblia é bem grande e a gente não vai livro por livro não. Depois você pega um outro livro extremamente poderoso também, é Provérbios, quem nunca leu? Ou melhor, quem nunca ouviu na voz do Cid Moreira? Filho meu, se abstenha dos prazeres carnais, fuja da mulher imoral. Ela virá atrás de você e simplesmente o seu estado será de derrota. O marido dela foi viajar e ela está fazendo convites, mas filho meu, a traição é como um absinto amargo. Quem já ouviu Cid Moreira? Cara, eu era daqueles que muitas vezes ouvia no fone de ouvido antes de dormir. E eu via na voz do Cid Moreira. Filho meu, essa é a instrução. Quem escreveu? Salomão. A maioria dos provérbios foi Salomão. Um dos homens, se não o mais sábio, que passou ali dentro do período que ele viveu. Então, boa parte de Provérbios é uma advertência completa e bem direta, assim, ó, com relação à luxúria. Então, por exemplo, você pega Provérbios capítulo 5, do verso 18 ao 19. Alegra-te com a tua esposa da sua juventude. Ou seja, você quer transar, você vai transar com a sua mulher, não com a mulher dos outros. Primeiro ensinamento. Você pega outro também, Provérbios 6, 25. Não cobices em teu coração a sua beleza. Ou seja, ó, a impureza sexual, desejar, cobiçar. Porque o que isso ia resultar? É igual um 98%, alguém que ainda está preso dentro do vício, ele cobiça uma mulher na academia, ele cobiça uma mulher na rua, chega em casa, ele não tem essa mulher, ele vai fazer o quê? Ele vai para pornografia, vai para masturbação. Salomão lá no passado já estava dizendo, ó, começa pelos olhos, cara, então ó, evita olhar, fuja da imoralidade sexual. É nesse sentido. Você pega também outro texto, Provérbios 7, 25, não se desvies para o caminho dela. Caminho de quem? Mulher adúltera, mulher imoral. E você vai ver vários textos, inclusive um texto onde Salomão ele está no alto de seu palácio e ele observa um jovem completamente impuro e inocente sendo seduzido por uma mulher que o marido dela foi viajar como mercadante, vender coisas nos navios dos mercantes que tinha na época, e aquele jovem foi seduzido por ela com os encantos. Olha, meu marido foi viajar, ele vai passar um monte de tempo fora, por que você não vai e a gente possa se deitar, experimentar de delícias? Eu já preparei minha cama com aloés, mirras e tudo mais. Loucura, e Salomão olhava lá de cima e dizia, meu filho, tu vai te lascar, tu te foge de problema. Acontece tudo isso com você também na sua própria consciência. Uma própria voz interna fala para você, filho, sai disso aí daí, cara, sai disso, meu irmão. Então a mulher adúltera e sedutora, ela representa simplesmente os desejos desenfreados. Assim como você, a mulher, está assistindo esse canal aqui também, um homem completamente promíscuo e adúltero também representa a mesma coisa, os desejos desenfreados. Aí você vai para um outro livro, Eclesiastes, então você pega o primeiro livro, Salomão está ali, com concubinas, varrendo adoidado, passando o rodo em todo mundo, e daqui a pouco ele vai lá para Eclesiastes, velho já está lá na idade bem refletida, maduro, entendendo, ele vai dizer que tudo é vaidade, cara. Aí você pega Eclesiastes 2, do 10 ao 11, ele vai dizer assim, ó, nada eu neguei aos meus olhos, ou seja, eu fiz tudo o que tinha que fazer, cara. O que tinha que comer, eu comi, o que tinha que fazer, eu fiz, o que tinha que se lascar, se lascou, tudo. Aí ele vai dizer assim, ó, contudo, tudo era vaidade. Sabe o que é mais louco? É que uma hora a conta vai chegar para todo mundo. Uma hora a conta vai chegar para todo mundo. A mesma conta que chega para os 2% vai chegar para os 98%, e a grande questão é o que você fez durante todo esse tempo, com toda essa energia, com todos os dons e talentos que foi te dado. E quando eu falo dons e talentos, cara, é você ter a sua própria empresa, seu próprio negócio, aumentar sua descendência, abençoar sua família, abençoar sua cidade, onde você estiver, cara. O que você fez com esse dom, com esse talento? Que dom, Crispim? Energia vital e energia sexual. Estava sempre dentro de você, lá no teu saco, mas todas as vezes você jogou ele, seja no ralo, na privada, num papel, sei lá a forma que você utiliza como fonte de drenagem da sua energia vital. Vai ter que prestar conta. E aqui não estou nem falando do ponto de vista religioso, tá? De céu e inferno, não. Estou falando de prestar conta mesmo. As leis da natureza que regem esse plano que o próprio Criador estabeleceu. A colheita vai chegar uma hora ou outra. Então, ó, Salomão, não neguei nada diante dos meus olhos, mas no final das contas eu fui ver que tudo era vaidade. Salomão, ele experimentou todos os prazeres, cara. Ele vai dizer, ó, todas as concubinas que eu queria ter eu tive, todos os carros da época, todos os cavalos,
todos os pomares da época, todas as construções, tudo, eu tive tudo. E ele vai dizer, tudo é vaidade. A mesma coisa depois que você quebra tanto a cara e você decide mudar de vida, você fala assim, cara, por que eu perdi tanto tempo na minha vida com tanta porcaria? E depois que você se torna um cara desperto, um 2%, você vai olhar para os prazeres muitas vezes e vai dizer assim, putz, eu queria ter conhecido isso antes. Quantas pessoas não caem nos grupos nossos lá e falam assim, pô, Crispim, obrigado, eu queria ter conhecido o seu canal, queria ter conhecido o seu conhecimento, o seu conteúdo muito antes. E aí? Você pega outro livro também, o livro de Isaías 57:15, vai dizer assim, ó, eu habito com o contrito e o abatido de espírito. Então a presença divina, dentro desse ponto de vista, ela não repousa sobre aquele cara que é arrogante, aquele cara que é soberbo, aquele cara que ainda está preso na materialização dos desejos carnais, mas sim sobre um homem disciplinado, aonde o Criador habita. Você pega também o livro de Daniel. Daniel é muito interessante, cara, e ele é uma figura completamente simbólica e importante. Por quê? Daniel 1:8. Daniel resolveu não se contaminar com os manjares do rei. Daniel, para quem não sabe, ele foi levado como escravo lá para o cativeiro babilônico, e dentro da Babilônia, embora a Babilônia sempre foi uma civilização completamente tecnológica, expandida e tudo mais, próspera pra caramba, ela tinha algumas culturas que ia contra a cultura do próprio Daniel. E Daniel resolveu não se contaminar, porque tinha muitos sexos dentro do templo oferecido a outros deuses, a outras criaturas, algumas profanações sexuais utilizando a energia vital e a energia sexual. Daniel olha e decide não se contaminar, nem com a alimentação e nem com as práticas impuras daquele povo. E aí então, ao passo que a Babilônia representa o sistema do mundo, inclusive esse linguajar é muito utilizado, né? O mundo tá parecendo uma Babilônia, ou até mesmo o mundo tá parecendo Sodoma e Gomorra, e vocês sempre vão ver, tá sempre relacionado com prostituição, imoralidade sexual, o desvio da energia vital. Então sempre percebam os sinais. Calma, haverá sinais. Depois você pega um outro livro chamado o livro de Ezequiel, e aí vai falar sobre um estado de coração novo, de mentalidade nova, de um espírito novo. Ezequiel 36:26 vai dizer assim, ó, eu vos darei um coração novo e colocarei dentro de vocês o meu espírito vivo. A transformação, dentro desse ponto de vista, ele não é comportamental, ele é a nível almático e espiritual. Só que para acontecer essa renovação energética santa e pura, precisa desaparecer o que os apóstolos muitas vezes tentou ensinar, um eu carnal, um eu depravado, ainda presos em vícios pornográficos, masturbatórios, ejaculatórios, sem propósito nenhum. Então, esse novo estado, esse novo coração, ele é energético, ele é um estado vibracional. Não é à toa que estado de retenção seminal você começa a vibrar em altas frequências, porque é vos colocado um coração literalmente novo. Aí você pega um outro livro também, muito pouco falado, tá? O livro de Oséias. Aí vai citar até mesmo sobre a questão espiritual daquele povo, daquela época. Oséias vai usar sempre uma linguagem metafórica, querendo mostrar que o povo estava rebelde contra o Criador, transgredindo a lei divina justamente por conta da imoralidade sexual, e o povo era visto como se fosse uma prostituta. É sempre usado esse termo. Por exemplo, Oséias capítulo 4, verso 11 vai dizer assim, ó, prostituição, o vinho e o mosto tiram o entendimento. Cara, quem está falando isso é um profeta, e na época, para vocês que estudaram sobre isso, o profeta era um cara que tinha um conceito de conexão divino mesmo. Quando o profeta vinha trazer uma notícia, todo mundo ficava com temor, porque ele está literalmente conectado com o Criador e veio trazer um recado. Era mais ou menos isso, a função de um profeta, trazer a instrução, trazer os avisos. E aí simplesmente um profeta, que está no meio de uma geração completamente profana, viciadas em conteúdos pornográficos e masturbatórios, ele vai dizer, a prostituição, o vinho e o mosto tiram o entendimento. Ou seja, vai fazer com que vocês vibrem na mais baixa vibração possível e vai tirar vocês da conexão com o Criador. Ele simplesmente quis dizer que a luxúria obscurece a nossa percepção e o nosso estado de conexão com o Criador. Então vocês piram, cara, ó, pra vocês, eu nem sei quantos minutos estão aqui de vídeo, mas vocês já perceberam a trajetória que a gente já passou aqui e que você, por muitas vezes, teve em suas mãos, aí tá dentro da sua casa, um livro que pode te ajudar a vencer a pornografia e a masturbação, mas sempre foi negligenciado, principalmente por conta de alguma frustração religiosa que você teve, talvez. Aí você pega o livro de Mateus, aí vai falar sobre a questão da pureza, né? Mateus 5, 27 e 28. Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, em seu coração já adulterou contra ela. Então, o que Cristo estava querendo mostrar? Que, na verdade, o campo de batalha ocorre aqui, ó, na mente, que vai dar um comando para a visão. Ou seja, o combate é interno. Não é eu tocar numa mulher que vai ser o adultério. Ele vai dizer não, porque na época os religiosos estavam, não, o cara traiu, adulterou, e Cristo falou, não, peraí, qualquer um que olhou com intenção já transgrediu a lei, já que é pra gente levar a sério, então tá todo mundo errado. Por quê? Porque a batalha começa no olhar e começa na mente. Então por isso que os teus olhos têm que ser purificados. Aí você pega, por exemplo, outro texto de Mateus, vai falar sobre a questão de dons e vocações que algumas pessoas têm
por entender a pureza sexual. Mateus 19, 12 vai falar assim, ó: há eunucos que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Ou seja, homens que literalmente decidiram se abdicar de total prazer e sexo justamente para buscar uma causa divina. Então isso é uma consagração, uma separação também. Você pega lá o Evangelho de João, interessante também. Evangelho de João, capítulo 1, verso 4, vai dizer assim, ó: e nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E aí quando você pega uma interpretação espiritual, vai falar que a vida divina é uma chama interior. E quando você volta nas tradições mais antigas, o que é uma chama interior? A famosa Kundalini, Rua, Prana, a energia sexual, a energia vital. Então, para haver vida, precisa haver energia sexual. Quanto mais o homem se purifica sexualmente falando, mais luz ele vai se manifestar e mais conexão com o Criador ele vai ter. Vamos um pouco mais lá para frente, a gente pega a epístola do apóstolo Paulo endereçada a uma igreja na cidade de Roma, chamado a carta aos Romanos. Romanos capítulo 8, versos 5 e 6, vai falar assim, ó: os que vivem segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito. O que ele está querendo dizer? Vocês vão olhar para o fruto, vocês vão entender se o cara está na carne ou se ele está no Espírito. O que é carne e Espírito? Ou você está vivendo na depravação sexual, ou você está vivendo no estado de santidade. Por quê? Porque quem é santo, quem é 2%, quem está buscando a pureza sexual, buscando transmutar sua energia, sendo literalmente um 2%, jogando de hack, ele vai estar inclinando para as coisas dos 2%. Mas aquele que é 98%, perverso, gosta ali de, como diz o Viking, né? O cara gosta de já jorrar mesmo, ele vai se inclinar cada vez mais para as coisas obscuras. Então o apóstolo Paulo ele vai distinguir e mostrar que existe dois seres habitando dentro de nós, um eu carnal e um eu espiritual. Cara, para você reavivar a chama de Cristo dentro de você, você precisa estar em pureza sexual. E essa que é a parte interessante, muitas vezes pastores, padres não vão falar, porque muitas vezes eles mesmos estão viciados, entendeu? Esse é o conceito. Aí você pega também uma carta endereçada, a primeira carta endereçada a uma igreja na cidade de Corinto, chamada de 1 Coríntios. Talvez um dos textos maiores sobre pureza sexual, 1 Coríntios capítulo 6, aí do verso 18 ao 20, são 2 versículos grandes, vai dizer assim, ó: fujam da imoralidade sexual, vosso corpo é santuário do Espírito Santo. Aqui vai aparecer uma das maiores chaves, que é quando você entende, você fala, putz, a Bíblia já ensinava, eu não percebi. O Espírito Santo habita dentro de quem? Dentro do homem. Logo, o teu corpo ele é um santuário. Só que se o Espírito ele é santo e a santidade na Bíblia é visto primariamente como pureza sexual, você precisa estar puro sexualmente. Você tem que ser um no-fapper, você tem que ser um 2% se você quiser estar conectado com o Criador. Tem uma carta também, uma epístola chamada Epístola aos Gálatas, que era aos moradores da Galácia, vai falar no capítulo 5, verso 16, vai dizer assim, ó: andai no Espírito e jamais satisfareis o desejo da carne. Crispim, como que eu venço no NoFap, na retenção seminal? Ande no Espírito, jamais você vai, se você andar em Espírito, jamais você vai satisfazer os desejos da carne. Por quê? Porque se você estiver vibrando espiritualmente em alta frequência, você não vai sucumbir para pornografia nem para masturbação. Gálatas 5, 22 e 23 vai dizer também, o fruto do Espírito é... Aí vai vários frutos e vai dizer assim, ó, domínio próprio. Eu sou um cristão completamente conectado com o Criador e eu vou aos cultos de segunda a segunda. Se ao voltar do culto você bate uma bronha, assiste pornografia, trai a esposa, cara, tem nada morando aí dentro de você não. Por quê? Porque um dos frutos do Espírito é o autocontrole. E o autocontrole é um fruto espiritual, dado pelo próprio Espírito. Depois tem uma carta em Efésios também, Efésios 6:11, lembra lá da armadura? Provavelmente muita gente conhece esse texto, é interessante. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. E aí você pega uma interpretação mais espiritual, vai entender que essa guerra é como uma batalha contra as paixões e os pensamentos inferiores, principalmente os pensamentos eróticos, que é o que a Bíblia tanto vem combatendo. Tem uma outra carta também aos Filipenses, Filipenses capítulo 4:8, tudo o que é puro, nisso pensai. Ou seja, o pensamento vai alimentar a alma. O que vocês devem estar preenchendo a mente? Com coisas puras. Crescimento, conexão com o Criador, bons hábitos, boa leitura, boas músicas, tudo isso. Aí tem uma outra carta também aos Colossenses, eu falei que esse negócio aqui ia ser insano. Colossenses, capítulo 3, capítulo 3, verso 5, vai falar assim, ó: façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza e paixões.
está numa carta completamente antiga, já explicando como que funciona. Ou seja, não se trata de negociar com as suas paixões, trata-se de crucificá-las. Você precisa abominar, arrancar como um câncer da vida de vocês. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3 ao 5, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, ou seja, separado, puro. Abstenham-se da imoralidade sexual, é o que ele diz. Depois você pega uma outra carta também, a primeira carta a Timóteo, carta de Paulo endereçada a Timóteo, capítulo 6, verso 11, vai dizer assim, ó, fujam dessas coisas e segue a justiça, a piedade e o amor. Ou seja, o apóstolo Paulo ele diz para você nem tentar discutir com a tentação, ele diz para você fugir. Sabe qual que é o problema de você recair? Não, mas o que acontece se eu... Cara, você já está discutindo com o seu pensamento o que acontece se você recair. Não, fuja, cara. Não tenta dialogar não com o seu eu pervertido que você vai perder nessa batalha. Ele consegue literalmente te convencer a recair. Todas as vezes que você tentou bater papo com o seu eu inferior, ele fez você recair. Aí tem a segunda carta ao Timóteo, eu falei da primeira, depois tem a segunda, que é o capítulo 2, verso 22, vai dizer assim, ó, fujam das paixões da mocidade, você jovem aí, também você depois de velho, tem as paixões da mocidade também, que é a vontade aí de sair com um monte de novinha. Fuja disso tudo, cara, como diz Salomão. Eu nem tô nessa idade ainda de Salomão, mas eu já entendo, cara, tudo é vaidade. Depois tem uma carta também aos Hebreus, capítulo 12, verso 14, vai dizer assim, ó, sem santidade sexual ninguém verá o Senhor. Ou seja, Deus precisa de um refinamento de consciência para você ver o Senhor. Tem também a carta de Tiago, capítulo 1, verso 14 e 15, vai dizer assim, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então eu pergunto, o que você está desejando aí, cara? O que você está querendo? Você vai ser tentado por isso. É por isso que você precisa de uma expansão de consciência. Mudar os seus pensamentos, mudar os seus hábitos, mudar o seu ambiente. 1 Pedro também, capítulo 2, verso 11, abstenham-se das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Guerra contra a alma, paixões carnais, impureza sexual, pornografia, masturbação, fazem guerra contra a alma. É por isso que fica essa angústia aí dentro de você, cara, guerra contra a alma. E aí pra gente finalizar vem um livro tão temido por todos, mas almejados por aqueles que são os retentores 2%, porque sabe que é o momento de uma mudança de frequência para um novo reino, uma nova mudança vibracional. Apocalipse 3, 21 vai dizer assim, ao vencedor eu darei o direito de se assentar comigo em meu trono. Engane-se vocês que estão vivendo numa frequência baixa, na frequência dos 98%, acreditar que no mudar dessa estação do mundo, você vai ir para uma nova vibração, você vai habitar no mesmo ambiente onde pessoas em alta frequência, que passaram a vida toda se santificando e buscando o Criador, estarão habitando. Não tem como se misturarem. A água não se mistura com o óleo. Mas se no interior da sua alma você hoje de tomar uma decisão de refinar o teu pensamento, refinar a sua alma e o seu espírito e se tornar um 2%, um retentor, pode ter certeza, você terá acesso aonde pessoas privilegiadas tiveram acesso. Apocalipse 14, 4, são os que se conservam puro. São esses que irão habitar o novo plano. Acho que basicamente seria isso que eu queria falar com vocês, senhores. Eu sei que esse episódio ficou longo e principalmente se vocês chegaram até o final, a palavra-chave é uma só. Para eu saber é uma só. Se você vai escrever assim aí embaixo, ó, Apocalipse. Tá bom? Cheguei até o final, Crispim, entendi tudo, cara, entendi tudo. Putz, faz sentido, a Bíblia simplesmente mostra o Deus da pureza sexual. Você vai escrever Apocalipse e eu vou saber que vocês chegaram até o final. Muita gente tentou esconder de você, a maioria se recusa a falar, mesmo sendo líderes espirituais, mas hoje eu apresentei para vocês. O Deus que habita aí dentro de vocês é o Deus da pureza sexual. Abraço, senhores. Tamo junto até depois do fim. Apocalipse. Espero você lá dentro do Éden. Bora restaurar.